Cão policial late desesperadamente para mulher grávida. Mas o policial percebeu tarde demais. Agente Rafael Cardoso da Polícia Federal estava tendo dia normal com Max, seu pastor alemão parceiro, quando mulher de 28 anos chamada Camila, aparentemente grávida de 7 meses, passou por eles vindo de voo de Lisboa, e Max, que era sempre obediente e controlado, de repente ficou completamente descontrolado, latindo freneticamente para a barriga dela, puxando o guia, tentando chegar até ela com urgência que Rafael nunca tinha visto em 8 anos de parceria. Rafael interpretou como erro, fez inspeção completa de bagagem que estava limpa, fez revista corporal que estava limpa, e estava prestes a liberar Camila pedindo desculpas por cachorro maluco quando Max fez algo impossível, desobedeceu o comando direto, correu até a passageira, e arrancou blusa dela revelando que barriga não se movia como deveria. O que estava escondido naquela prótese de gravidez perfeitamente realista, como isso era parte de esquema internacional que já tinha contrabandeado 67 quilos de cocaína usando 17 mulheres diferentes com barrigas falsas, e como Rafael quase deixou maior apreensão da carreira dele escapar porque não confiou em parceiro que estava literalmente implorando para ser ouvido. É história tão tensa e reveladora sobre confiar em instinto animal que você precisa ler até o final. Agente Rafael Cardoso tinha 34 anos e 8 anos de experiência trabalhando na unidade de cães farejadores da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil, com fluxo diário de aproximadamente 65 mil passageiros transitando por terminais que funcionavam 24 horas por dia. E Rafael tinha visto absolutamente tudo que era possível ver em ambiente de segurança aeroportuária ao longo desses anos. Tentativas de contrabando que variavam de criativas a patéticas, passageiros nervosos que pareciam suspeitos mas eram apenas pessoas com medo de voar, turistas confusos tentando navegar a alfândega brasileira, situações genuinamente perigosas que exigiam intervenção rápida e decisiva. Ele trabalhava especificamente com Max, pastor alemão de 6 anos que tinha sido treinado desde filhote para detectar drogas e explosivos, e a parceria entre eles era tipo daquelas que veteranos da área reconheciam como excepcionais. Não era apenas Andler e cachorro, mas era equipe sincronizada onde cada um entendia o outro quase telepaticamente. Rafael conseguia ler linguagem corporal de Max com precisão que beirava o sobrenatural e Max respondia a comandos e até a intenções não verbalizadas. De Rafael com obediência que vinha não de medo mas de confiança e respeito mútuos construídos ao longo de milhares de horas trabalhando lado a lado. Max tinha histórico impressionante. Em 6 anos de serviço ativo tinha participado de 847 apreensões bem-sucedidas totalizando mais de 3,2 toneladas de drogas interceptadas, cocaína escondida em fundo falso de malas, maconha prensada dentro de eletrônicos, êxtase em frascos de vitaminas, heroína costurada em forros de casacos. Literalmente toda a variação de esconderijo que traficantes conseguiam imaginar Max tinha encontrado em algum momento da carreira dele. Ele também tinha detectado 2 casos de explosivos em situações que potencialmente salvaram centenas de vidas. Uma vez em 2019, quando encontrou C4 escondido em laptop que estava sendo transportado por célula terrorista tentando entrar no Brasil. E outra em 2021, quando alertou para granada escondida em bagagem de passageiro com histórico de instabilidade mental que aparentemente tinha planos sombrios. Por essas contribuições Max tinha recebido 3 medalhas de mérito da Polícia Federal e 2 comendas especiais do Ministério da Justiça, e tinha sido destaque em matéria da revista Veja sobre os heróis caninos que protegem fronteiras brasileiras. Mas para Rafael todas essas honrarias eram secundárias ao fato simples de que Max era melhor parceiro de trabalho que qualquer humano poderia ser, nunca tinha dia ruim influenciado por problemas pessoais, nunca estava distraído por política de escritório, nunca falhava em dar 100% de esforço e atenção a cada turno. Naquela quinta-feira de novembro, Rafael e Max tinham começado o turno às 6 da manhã cobrindo a área de desembarque internacional do Terminal 2, zona de alta prioridade porque era onde passageiros vindos de destinos conhecidos como rotas de tráfico, Miami, Amsterdã, Madrid, Lima, Buenos Aires, passavam por alfândega e onde estatisticamente ocorria maior volume de tentativas de contrabando. A rotina era sempre a mesma, eles se posicionavam em área estratégica onde podiam observar fluxo de passageiros saindo de portões de desembarque e caminhando em direção à alfândega, e Max fazia o que fazia de melhor, farejava sistematicamente o ar, prestando atenção não apenas a odores óbvios mas a combinações sutis de cheiros que indicavam presença de substâncias ilícitas mascaradas por outras fragrâncias, técnica que ele tinha aprendido durante 18 meses de treinamento intensivo em centro especializado da PF em Brasília. Durante primeiras 4 horas do turno tinham feito 7 abordagens,
5 foram falsos positivos onde Max tinha reagido a cheiros que eram legítimos mas similares a drogas, remédios fortes, certos tipos de alimentos fermentados, produtos químicos usados em cosméticos profissionais. E 2 foram positivos reais resultando em apreensão de 340 gramas de cocaína escondida em fundo falso de mala de executivo que vinha de Bogotá e 180 comprimidos de êxtase em frasco de suplemento vitamínico de estudante universitária voltando de festival de música em Amsterdã. Era trabalho rotineiro, tipo que Rafael podia fazer praticamente no piloto automático depois de 8 anos de experiência, mas ele nunca permitia que familiaridade se transformasse em complacência porque sabia que momento em que você relaxa a tensão é momento em que algo crítico escapa. Eram 10h47 da manhã quando o voo 8041 da TEP Portugal vindo de Lisboa começou a desembarcar passageiros, voo que sempre era de alto interesse porque Lisboa era hub conhecido para conexões vindas de África onde cocaína colombiana e heroína afegã frequentemente eram transbordo antes de entrar na Europa e eventualmente nas Américas. Então, estatisticamente, voos de Lisboa tinham taxa de positivos acima da média. Rafael e Max se posicionaram como sempre faziam, Rafael de pé em postura relaxada mas atenta, Max sentado ao lado dele mas com todos os sentidos em alerta máximo, olhos acompanhando o movimento de passageiros, nariz trabalhando constantemente processando milhares de inputs olfativos por segundo, orelhas girando para captar sons que indicassem nervosismo ou comportamento incomum. Os primeiros 50 passageiros do voo passaram sem incidente. Era mix usual de turistas brasileiros voltando de férias na Europa, portugueses visitando família no Brasil, alguns passageiros de negócios internos amassados de voo noturno de 9 horas, nada que disparasse alarmes. Mas então ela apareceu. Camila Ribeiro tinha 28 anos, estava grávida de 7 meses, barriga proeminente impossível de esconder mesmo com roupas largas, e caminhava com aquele andar característico de mulher no terceiro trimestre de gravidez, ligeiramente desajeitada por mudança de centro de gravidade, mão frequentemente indo para a lombar para aliviar desconforto, expressão no rosto de alguém que estava cansada e desconfortável depois de voo longo mas aliviada de finalmente estar chegando ao destino. Ela usava calça jeans de maternidade com painel elástico na frente acomodando barriga, blusa de maternidade em tom claro e solto que fluía sobre forma grávida, sapatos baixos confortáveis porque mulher grávida não usa salto alto especialmente em aeroporto. E carregava mala de mão modesta e bolsa grande do tipo que mulheres grávidas carregam cheia de lanches e garrafas de água e documentos médicos porque gravidez significa sempre estar preparada para qualquer eventualidade. Ela tinha aparência completamente normal e não suspeita, tipo passageira que Rafael via dezenas de todos os dias e que nunca merecia um segundo olhar. Mulheres grávidas viajando eram comuns, indo para casa após visitar família no exterior, voltando de consulta médica especializada em outro país, turismo de última hora antes de bebê nascer, absolutamente nada de incomum sobre isso. Mas Max reagiu. E quando digo reagiu não estou falando de reação sutil que só Andler experiente perceberia, estou falando de reação dramática e inequívoca que era impossível não notar. Max que estava sentado calmamente de repente ficou de pé de um salto, corpo inteiro ficando rígido, cauda que normalmente balançava levemente ficou reta e parada, orelhas foram para frente em atenção total. E ele deu um passo na direção de Camila puxando levemente a guia. Rafael sentiu o puxão e imediatamente olhou para baixo verificando Max, e viu postura clássica de alerta positivo que tinha visto milhares de vezes. Max tinha detectado algo, ou pelo menos achava que tinha detectado algo, e estava indicando para Rafael que essa pessoa merecia investigação. Quieto, Rafael comandou baixinho, avaliando situação rapidamente, porque protocolo era não fazer abordagem imediata e dramática especialmente em área pública lotada a menos que houvesse ameaça iminente, era melhor observar primeiro e então abordar de forma discreta e profissional. Mas Max não ficou quieto, o que era extremamente incomum porque Max era treinado para obediência absoluta a comandos, e ele começou a choramingar baixinho, tipo som agudo que cachorro faz quando está ansioso ou frustrado, e puxou o guia de novo mais forte dessa vez tentando claramente ir até Camila. Max, senta. Rafael comandou com voz firme agora, não zangado mas com autoridade clara, e Max obedeceu o comando mas relutantemente, sentando mas mantendo olhos fixos em Camila que tinha passado por eles agora e estava caminhando na direção da alfândega completamente alheia ao drama canino acontecendo atrás dela. O comportamento estava preocupando Rafael porque em 8 anos trabalhando com Max ele podia contar nos dedos de uma mão quantas vezes cachorro tinha desobedecido o comando direto, e cada uma dessas vezes tinha sido porque Max tinha detectado algo genuinamente importante que instinto dele dizia que não podia esperar. Vamos, Rafael disse, dando comando verbal e gestual que significava que eles iam seguir e abordar,
e Max imediatamente ficou de pé e começou a caminhar na direção que Camila tinha ido, puxando com urgência que fazia Rafael ter que dar passos mais rápidos que normal para manter controle. Eles alcançaram Camila quando ela estava quase chegando na fila da alfândega, e Rafael a abordou da forma que tinha feito milhares de vezes antes, profissional mas educado, consciente de que estava lidando com mulher grávida que provavelmente estava cansada e desconfortável. Com licença, senhora, ele disse, mostrando o credencial da Polícia Federal. Meu nome é Agente Rafael Cardoso, trabalho com unidade canina de segurança do aeroporto. Nosso cão detectou algo em sua bagagem e vou precisar pedir que me acompanhe para a inspeção secundária. É procedimento padrão, não deve demorar mais que 15 minutos. Camila se virou olhando para ele com expressão de surpresa que rapidamente se transformou em confusão e então em leve pânico, tipo reação que era absolutamente normal para a pessoa inocente que estava sendo abordada por autoridade policial em aeroporto porque mesmo quando você não fez nada de errado ser parado pela polícia é estressante. Mas eu não tenho nada ilegal, ela protestou, voz carregada com cansaço e agora ansiedade. Só voltando de viagem de Lisboa, fui visitar minha irmã que mora lá, não comprei nada além de alguns presentes para o bebê, tenho todas as notas fiscais, não entendo por que seu cachorro estaria reagindo a mim. Entendo sua preocupação, senhora, mas quando o cão treinado indica possível presença de substância ilícita temos obrigação de investigar, Rafael explicou mantendo o tom calmo e profissional mesmo que internamente estivesse começando a questionar se Max tinha cometido erro porque mulher parecia genuinamente confusa e assustada. Não tinha microexpressões de culpa que pessoas com algo a esconder geralmente mostravam. Se não houver nada ilegal a inspeção vai ser rápida e a senhora segue viagem normalmente. Por favor me acompanhe. Camila olhou ao redor como se esperando que alguém fosse aparecer e dizer que era engano ou pegadinha, mas quando ficou claro que Rafael estava sério ela suspirou com resignação cansada e disse, tudo bem, mas preciso ir ao banheiro urgentemente, estou grávida de 7 meses e bebê está pressionando minha bexiga, não aguento esperar muito tempo. Há banheiro na área de inspeção secundária, a senhora pode usar assim que chegarmos lá, Rafael assegurou, e gesticulou para que ela o seguisse em direção ao corredor lateral que levava às salas de inspeção que ficavam fora de vista do público geral. E foi durante essa caminhada de talvez 50 metros do ponto de abordagem até a sala de inspeção que Max começou a se comportar de forma que Rafael nunca mesmo tinha visto em 8 anos de parceria, e que deveria ter sido alarme vermelho gigante piscando que algo estava fundamentalmente errado mas que Rafael interpretou incorretamente no momento por razões que iam assombrá-lo por resto da vida. Max estava latindo. Não latido de alerta normal que fazia quando encontrava drogas, que era tipo uf-uf controlado indicando aqui, presta atenção aqui, mas latido frenético, desesperado, contínuo, que era alto e urgente que fazia pessoas virarem cabeça para olhar o que estava acontecendo, latido que era quase como choro? Como se Max estivesse tentando comunicar algo que ia além de detecção padrão de substância ilícita. E ele não estava latindo para a mala de Camila que Rafael estava carregando agora, ele estava latindo diretamente para ela, ou mais especificamente, ele estava latindo para a barriga dela, focado naquela barriga grávida com intensidade que estava começando a assustar a própria Camila que tinha colocado mãos protetoramente sobre o abdômen como se protegendo o bebê de cachorro maluco. Por favor controle seu cachorro, ela disse com voz começando a ficar um pouco histérica agora. Ele está me assustando, não fiz nada de errado. Porque ele está latindo assim para mim. Max, quieto. Senta, Rafael comandou com voz mais dura agora porque o comportamento estava ficando embaraçoso e não profissional, e Max obedeceu parcialmente, parando de latir mas continuando a choramingar baixinho e a olhar fixamente para a barriga de Camila com aquela intensidade, e então fez algo completamente fora de protocolo, tentou pular nela. Não foi pulo agressivo de ataque, foi mais como pulo de cachorro doméstico tentando chamar a atenção de dono, mas... Rafael reagiu instantaneamente puxando o guia com força e interpondo o corpo entre Max e Camila porque a última coisa que precisava era cão policial pulando em mulher grávida e potencialmente causando queda ou ferimento. Max, o que deu em você? Rafael disse, genuinamente chocado e confuso porque isso era violação tão grave de treinamento que era quase como se Max tivesse sido substituído por cachorro diferente. Desculpa, senhora, ele nunca fez isso antes, não sei o que aconteceu com ele. Eles chegaram finalmente na sala de inspeção secundária, espaço institucional com mesa de metal, cadeiras, scanner de bagagem, e agente feminina da PF chamada Juliana Santos que estava de plantão para fazer revistas corporais em passageiras mulheres quando necessário porque protocolo exigia que mulheres fossem revistadas apenas por agentes femininas. O que aconteceu?
Juliana perguntou vendo expressão perturbada no rosto de Rafael e comportamento estranho de Max que continuava agitado mesmo dentro da sala. Não sei, Rafael admitiu, e havia frustração e preocupação na voz dele. Max indicou essa passageira mas está se comportando de forma completamente atípica, latindo e tentando pular nela, nunca vi ele assim. Vamos fazer inspeção completa de bagagem e revista corporal padrão, ver se encontramos o que ele está detectando. Eles começaram com bagagem, Rafael e Juliana metodicamente esvaziando mala de mão de Camila e examinando cada item cuidadosamente enquanto Max observava sentado em canto da sala mas ainda visivelmente agitado, balançando o peso de pata para pata e choramingando periodicamente. A mala continha exatamente o que Camila tinha dito que continha, roupas dela usadas de viagem, alguns presentes novos para bebê que estavam chegando incluindo macacõezinhos adoráveis e cobertores macios com etiquetas ainda anexadas e notas fiscais de lojas portuguesas mostrando que tinham sido comprados legalmente, produtos de higiene pessoal em quantidades razoáveis, carregadores de eletrônicos, livro de gravidez em português sobre o que esperar no terceiro trimestre, absolutamente nada. Remotamente ilegal ou suspeito. Eles passaram mala pelo scanner de raio-x procurando compartimentos falsos ou materiais escondidos em forros. Não encontraram nada. Eles usaram detector químico que podia identificar resíduos microscópicos de drogas mesmo se substância em si não estivesse presente. Não encontraram nada. Bagagem está limpa, Juliana concluiu após 25 minutos de inspeção extremamente minuciosa. Não há nada ilegal aqui. Rafael olhou para Max com expressão de decepção e confusão crescentes. Então por que você está reagindo assim, parceiro? O que você está sentindo? Max olhou de volta para Rafael e então para Camila e começou a latir de novo, e dessa vez tentou correr até ela mas Guia o impediu e ele acabou apenas ficando de pé nas patas traseiras puxando na direção dela com desespero óbvio. Vamos precisar fazer revista corporal, Rafael disse para Camila, não porque realmente achava que iam encontrar algo neste ponto mas porque protocolo exigia que quando o cão indicava positivo e bagagem estava limpa próximo passo era a revista da pessoa. A agente Juliana vai acompanhá-la ao banheiro privativo e fazer revista padrão, é rápido e não invasivo, apenas verificação externa sobre a roupa e palpação leve. Camila estava visivelmente frustrada e exausta agora, tinha lágrimas de cansaço e estresse nos olhos. Tudo bem, vamos fazer logo isso para eu poder ir embora e ir para casa descansar, meus pés estão inchados, minhas costas estão matando, e esse cachorro maluco está me deixando muito nervosa. Juliana levou Camila para banheiro privativo anexo à sala de inspeção, e 5 minutos depois voltaram com Juliana balançando cabeça negativamente. Limpa. Não há nada escondido em roupas dela, não há nada suspeito que eu possa detectar. Rafael estava completamente perdido agora, porque em 8 anos de trabalhar com Max ele podia contar em uma mão quantas vezes Max tinha dado falso positivo, e falsos positivos quando aconteciam eram geralmente porque havia resíduos de drogas de terceiros na bagagem ou porque pessoa tinha estado em ambiente com drogas recentemente e odor tinha impregnado em roupas. Mas Max sempre reagia de forma padrão nesses casos, não com o desespero frenético que estava demonstrando agora. Sinto muito pelo inconveniente, senhora, Rafael disse para Camila, começando a processar papelada de liberação porque não havia base legal para detê-la mais tempo sem evidência de crime. Claramente houve algum tipo de mal-entendido ou meu cão está tendo dia ruim, o que é extremamente incomum mas aparentemente possível. A senhora está livre para ir. Mas quando Camila se levantou para sair, Max literalmente entrou em pânico, ele começou a latir tão alto e tão freneticamente que estava quase uivando, puxou o guia com tanta força que Rafael quase perdeu o controle, e fez algo que chocou todos na sala. Quebrou o comando de fica que Rafael tinha dado e correu até Camila, não para atacar mas para literalmente se jogar na frente dela bloqueando o caminho dela para a porta, e então fez movimento que era inconfundível, pegou a bainha da blusa dela, delicadamente com dentes e começou a puxar. Max! Solta! Rafael gritou, correndo para pegar cachorro e puxar ele para longe de passageira que agora estava genuinamente com medo. Me desculpe muito, eu não sei o que deu nele. Mas Max não soltou imediatamente, ele continuou puxando blusa de Camila por mais 2 ou 3 segundos enquanto olhava diretamente nos olhos de Rafael com expressão que estava tão clara que até pessoa que nunca tinha trabalhado com cachorro poderia interpretar. Era desespero, era súplica, era por favor humano burro, presta atenção no que estou tentando te dizer. E então aconteceu algo que fez tempo parecer parar. Camila tinha dado passo para trás tentando se afastar de Max,
e movimento combinado com puxão dele na blusa fez tecido solto da blusa de maternidade se mexer de forma estranha, e todos na sala viram ao mesmo tempo algo que fez alarmes mentais dispararem instantaneamente. A barriga dela se moveu. Não movimento de bebê chutando, que é movimento sutil interno que apenas mãe geralmente sente ou no máximo faz ondulação pequena na superfície da barriga, mas movimento grosseiro tipo a barriga inteira deslocou posição vários centímetros para o lado como se fosse objeto externo mal preso em vez de parte do corpo. E no segundo em que barriga se moveu de forma antinatural, Max parou de puxar blusa e em vez disso pulou para cima colocando patas no abdômen de Camila, não com força mas com intenção clara, e começou a arranhar, e isso era movimento específico que cães de detecção são treinados para fazer. Scratch era comando técnico, quando querem indicar localização exata de substância escondida. Tira esse cachorro de mim, Camila gritou, tentando empurrar Max para longe mas ele não se movia, e a expressão no rosto dela tinha mudado dramaticamente de cansada e frustrada para genuinamente aterrorizada, tipo medo de alguém que sabe que segredo está prestes a ser descoberto. E foi nesse momento, nesse exato segundo, que cérebro de Rafael finalmente fez conexão que deveria ter feito 20 minutos atrás quando Max começou a se comportar de forma estranha. A barriga não era real. Camila não estava grávida. Juliana, segura ela, Rafael disse com voz que tinha mudado completamente de educada e apologética para de autoridade absoluta e urgência. Não deixa ela sair dessa sala. Juliana, que tinha anos de experiência própria, reconheceu mudança imediatamente e se posicionou entre Camila e porta enquanto Rafael finalmente puxou Max para longe mas com comando bom garoto, muito bom garoto em vez de repreensão, porque agora entendia que Max tinha estado certo o tempo inteiro e ele, Rafael, tinha sido o idiota que não percebeu. Não sei do que vocês estão falando, estou grávida, não podem me segurar aqui. Camila protestou mas voz estava esganiçada demais, palavras saindo rápido demais, e ela tinha colocado mão sobre barriga de forma protetora mas não era proteção de mãe sobre bebê, era proteção de contrabandista sobre mercadoria. Senhora, vou precisar pedir que levante a blusa, Rafael disse, e não era pedido, era ordem. Temos base legal para a inspeção mais invasiva baseada em comportamento do cão e em evidência visual de que sua suposta gravidez é falsa. Vocês não podem fazer isso, Camila gritou, recuando até encostar na parede. Isso é assédio, vou processar vocês, vou ligar para advogado. Pode ligar para qualquer advogado que quiser depois que determinarmos o que está escondido sob roupa de maternidade falsa, Rafael disse, e acenou para Juliana. Procede com inspeção. Juliana se aproximou e com movimento rápido e profissional puxou blusa de maternidade de Camila para cima antes que ela pudesse resistir efetivamente, e o que foi revelado fez ambos os agentes federais prenderem respiração simultaneamente. Preso ao abdômen de Camila com algo que parecia ser mistura de fita adesiva industrial e tipo cinta elástica específica estava a barriga falsa de gravidez feita de material que imitava a pele e que era assustadoramente realista quando estava coberta por roupa, mas que claramente era prótese. E essa prótese tinha sido modificada para ter compartimento interno que agora estava visível porque fita tinha se soltado parcialmente com movimento. E dentro desse compartimento, embalado em plástico industrial lacrado a vácuo para eliminar odor mas claramente não bem o suficiente para enganar nariz de Max, estava aproximadamente 4 quilos de pó branco que Rafael com 8 anos de experiência reconheceu instantaneamente como cocaína de alta pureza. Não era pequena quantidade para uso pessoal, não era quantidade de usuário recreativo. 4 quilos de cocaína pura com valor de rua estimado em torno de R$800 mil, quantidade que indicava tráfico internacional organizado, quantidade que representava múltiplas vidas que seriam destruídas se droga chegasse nas ruas. Você está presa, Rafael disse, voz firme mas também havia raiva lá porque mulher tinha usado gravidez falsa como disfarce e isso era tipo de sacrilégio que ofendia qualquer pessoa que valorizava a maternidade. Tráfico internacional de entorpecentes. Tem direito a permanecer calada e direito a advogado. Camila desmoronou, literalmente deslizou pela parede até estar sentada no chão, e começou a chorar mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno, eram lágrimas de frustração de ter sido pega. Eles disseram que era infalível, ela murmurou. Disseram que cachorro nunca detectaria através da barriga falsa porque o odor estava completamente selado, que eu pareceria tão inocente e inofensiva que ninguém suspeitaria. Eles quem? Rafael pressionou, ajoelhando para ficar no nível dela. Quem te recrutou para isso? Para quem você estava trazendo droga? Mas Camila balançou cabeça e fechou boca, e Rafael sabia que era fim de cooperação dela,
que daqui para frente precisaria de interrogatório formal e provavelmente acordo de delação premiada se quisessem chegar nos níveis mais altos da operação. Ele chamou reforços pelo rádio, e 10 minutos depois sala estava cheia de agentes federais. Camila estava algemada e sendo levada para a sala de interrogatório formal, e cocaína estava sendo catalogada como evidência. E Max estava sentado ao lado de Rafael recebendo não apenas mas 3 biscoitos de recompensa de pacote que Rafael sempre carregava para reforço positivo, e Rafael estava ajoelhado ao lado dele fazendo carinho atrás das orelhas na forma que Max adorava. Me desculpa, parceiro, Rafael disse com voz carregada de emoção genuína. Me desculpa por não ter confiado em você imediatamente. Você estava tentando me dizer o tempo todo e eu fui idiota que não percebeu. Max balançou o rabo e lambeu o rosto de Rafael, e havia perdão total naquele gesto porque cachorros não guardam rancor. Eles amam incondicionalmente e confiam que humanos eventualmente entendem mesmo quando leva tempo. A apreensão de 4 quilos de cocaína escondidos em barriga falsa de gravidez foi apenas início de investigação que se revelaria muito maior que qualquer um tinha antecipado. Quando a Polícia Federal analisou o celular de Camila que tinha sido confiscado durante prisão, encontraram comunicações encriptadas com organização criminosa baseada em Lisboa que estava usando rota Portugal-Brasil especificamente porque voos eram frequentes e volume de passageiros tornava mais difícil inspecionar todos minuciosamente. E barriga falsa de gravidez não era tática isolada sendo usada apenas por Camila. Investigação subsequente revelou que a organização tinha recrutado 17 mulheres diferentes nos últimos 8 meses para fazer exatamente o mesmo esquema. Todas mulheres jovens entre 25 e 35 anos sem antecedentes criminais que eram pagas entre R$50 mil e R$80 mil por viagem para carregar cocaína escondida em próteses de gravidez extremamente realistas que eram fabricadas especificamente para esse propósito em oficina clandestina em Amsterdã. A lógica do esquema era perversa mas eficaz. Mulheres grávidas recebem tratamento diferenciado em aeroportos. Funcionários têm tendência natural de ser mais gentis e menos invasivos em inspeções por não querer causar estresse que poderia prejudicar gravidez real. E autoridades até aquele ponto não estavam treinadas especificamente para suspeitar de gravidez falsa como método de contrabando. Das 17 mulheres, Camila foi primeira a ser pega, e apenas porque Max tinha demonstrado nível de persistência e desespero comunicativo que ia além de treinamento padrão dele, que vinha de alguma combinação de instinto excepcional e inteligência acima da média mesmo para cachorro de trabalho. Investigação expandida conseguiu identificar e prender outras 8 das 17 mulheres em operação coordenada entre Brasil, Portugal e Holanda, e desmantelou pelo menos uma célula importante de tráfico internacional, apreendendo no total 67 quilos de cocaína que já tinham sido contrabandeados e mais 120 quilos que estavam em armazenamento esperando para ser distribuídos. O caso foi destaque em todos os principais veículos de notícia do Brasil. Jornal Nacional fez reportagem de 6 minutos sobre esquema de barriga falsa e sobre o cão policial que tinha desmascarado tudo. Programas de rádio entrevistaram Rafael que falou extensivamente sobre a importância de confiar em animais de trabalho mesmo quando o comportamento deles parece irracional inicialmente. Max me ensinou a lição mais importante que aprendi em 8 anos fazendo esse trabalho. Rafael disse em entrevista para Programa Fantástico que teve 32 milhões de telespectadores. Às vezes nossos parceiros caninos sabem coisas que nós humanos com toda a nossa tecnologia e treinamento não sabemos. Eles têm instintos e capacidades sensoriais que vão além do que podemos entender completamente. E meu erro quase custou o sucesso de operação importante porque eu presumi saber mais que meu parceiro em vez de confiar nele incondicionalmente. Ele fez carinho em Max que estava sentado ao lado dele no estúdio sendo exemplar como sempre. Daqui para frente, se Max disser que tem algo errado, eu vou acreditar nele imediatamente, sem questionar, porque ele provou que merece esse nível de confiança. A reportagem teve impacto que foi além de apenas contar história interessante, resultou em mudanças concretas em protocolos de segurança aeroportuária em todo o Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em conjunto com Polícia Federal emitiu nova diretriz para todos os aeroportos internacionais do país instruindo que mulheres aparentemente grávidas não deveriam receber isenção automática de inspeção mais rigorosa, e que agentes deveriam ser treinados para reconhecer sinais de gravidez falsa incluindo movimentos antinaturais de barriga, desproporção entre tamanho de barriga e tamanho geral da mulher, e falta de outros sinais físicos de gravidez como inchaço em extremidades ou mudanças em postura característica. Unidades caninas receberam treinamento adicional específico sobre como seus cães poderiam reagir quando detectassem drogas em configurações não padrão,
e handlers foram instruídos a confiar mais profundamente em intuição e comportamento de animais mesmo quando parecia contraintuitivo. 6 meses após a apreensão, numa cerimônia formal no Palácio da Polícia Federal em Brasília com presença do ministro da Justiça, diretor-geral da PF, e mais de 300 convidados incluindo familiares de agentes e imprensa nacional, Max recebeu medalha de honra ao mérito excepcional, maior condecoração que cão policial pode receber no Brasil. Reconhecimento não apenas de apreensão específica mas de carreira exemplar de serviço. Rafael estava lá com o uniforme de gala da PF, peitoral com todas as suas próprias medalhas mas claramente ofuscado por medalha muito maior e mais impressionante que foi pendurada em coleira especial cerimonial de Max. E quando o ministro terminou o discurso sobre heróis que caminham em 4 patas protegendo o Brasil e plateia inteira se levantou em stand ovation, Rafael teve que piscar várias vezes para conter lágrimas. Estou orgulhoso de você, parceiro, ele sussurrou enquanto fazia carinho em Max que estava sentado obedientemente mas com o rabo balançando porque sabia que era centro de atenção positiva. Mais orgulhoso do que consigo expressar. Depois da cerimônia havia recepção onde pessoas faziam fila para conhecer Max e tirar fotos com ele, e Rafael viu todo tipo de pessoa, desde crianças pequenas fascinadas pelo cachorro super-herói até policiais veteranos com 30 anos de carreira que queriam cumprimentar Max com respeito entre profissionais, até pessoas que trabalhavam em recuperação de dependência química que agradeceram pessoalmente por interceptar drogas antes que pudessem destruir mais vidas. Uma mulher em particular, de uns 45 anos com expressão de gratidão profunda no rosto, se aproximou segurando mão de adolescente de 15 ou 16 anos. Agente Cardoso, ela disse timidamente. Meu nome é Patrícia, e esse é meu filho Lucas. Nós vimos reportagens sobre você e Max na TV, e eu precisava vir aqui hoje para agradecer pessoalmente. Pelo que, senhora? Rafael perguntou gentilmente. Porque agradecimentos sempre o deixavam levemente desconfortável, ele fazia trabalho porque era trabalho certo a fazer não por reconhecimento. Meu filho era viciado em cocaína, ela disse, voz quebrando levemente. Começou usando aos 13 por influência de amigos, e por 2 anos nossa família foi destruída vendo ele se autodestruir, vendo droga transformar menino doce em pessoa que não reconhecíamos mais. Finalmente conseguimos colocá-lo em reabilitação há 7 meses, e ele está limpo há 174 dias. Ela limpou lágrimas. E quando vi reportagens sobre a operação que você e Max desmantelaram, sobre 67 quilos de cocaína que foram tirados das ruas, pensei sobre quantos adolescentes como meu filho não vão ser destruídos por aquela droga específica. Pensei sobre quantas famílias não vão ter que passar pelo inferno que passamos. E pensei que vocês precisavam saber que trabalho de vocês importa, que tem impacto real em vidas reais. Lucas, o adolescente, olhou para Rafael e então para Max, e disse com voz jovem mas com peso de experiência, obrigado por me salvar mesmo sem saber quem eu era. Aquela cocaína podia ter acabado comigo. Foi nesse momento que Rafael entendeu completamente o significado de trabalho que ele e Max faziam, não era apenas sobre estatísticas de apreensões ou reconhecimento institucional, era sobre pessoas reais cujas vidas eram salvas em formas que nunca saberiam completamente, ondulações de impacto positivo que se espalhavam através de família, comunidades, futuro. 3 anos após a apreensão da barriga falsa, Max tinha 9 anos e estava começando a mostrar sinais de idade que indicavam que a aposentadoria estava próxima. Ele tinha desenvolvido artrite leve em quadris, tinha perdido pequeno percentual de acuidade olfativa que vinha naturalmente com o envelhecimento, e mais importante, tinha dado tanto de si mesmo ao trabalho durante 9 anos que merecia descanso. Polícia Federal tem programa de aposentadoria para cães de trabalho onde eles podem ser adotados por handlers ou por famílias aprovadas que entendem necessidades especiais desses animais, e para Rafael nunca houve nem sombra de dúvida sobre o que ia acontecer quando Max se aposentasse. Ele vai morar comigo, Rafael tinha dito ao supervisor dele quando a aposentadoria foi discutida pela primeira vez. Não é negociável. Max é família, não apenas parceiro de trabalho, e vou cuidar dele para o resto da vida dele com amor e gratidão que ele merece. A cerimônia de aposentadoria foi evento menor que cerimônia de medalha mas igualmente emocional, com colegas de Rafael reunidos em pátio de treinamento de cães da PF no Galeão, e quando o comandante da unidade canina formalmente declarou Max aposentado de serviço ativo e removeu coleira de trabalho dele substituindo com coleira civil, Rafael teve que lutar para não chorar abertamente. Você foi melhor parceiro que homem poderia pedir, Rafael disse para Max durante pequeno discurso que deu. Você salvou vidas. Você protegeu inocentes. Você serviu o país com distinção que poucos humanos alcançam.
E agora, você vai ser cachorro normal. Vai dormir em cama confortável, vai brincar em parque, vai comer petiscos demais, e vai ser mimado absurdamente porque merece cada segundo de felicidade. Max balançou o rabo e lambeu mão de Rafael, e havia compreensão ali, tipo compreensão que transcende barreira de espécie e se torna apenas conexão pura entre dois seres que passaram por coisas importantes juntos. Rafael adotou Max oficialmente, levou para casa onde esposa e 2 filhos de 7 e 9 anos tinham preparado cama especial de cachorro, tigelas de comida e água, e brinquedos novos, e Max se ajustou à aposentadoria com graça surpreendente. Ele ainda tinha momentos onde instinto de trabalho aparecia, como quando estavam em supermercado e Max alertou sobre pessoa que estava carregando drogas na mochila. Rafael discretamente informou segurança que chamou polícia e realmente encontraram maconha. Mas na maior parte do tempo Max era apenas cachorro velho feliz vivendo melhor vida de aposentado. Max morreu aos 11 anos, que é a idade razoável para pastor alemão, especialmente um que trabalhou tão intensamente, de causas naturais enquanto dormia em cama dele na casa de Rafael, cercado por família que o amava. Rafael o encontrou na manhã e, apesar de dor imensa de perda, sentiu também gratidão profunda por ter tido 11 anos com parceiro excepcional, e por Max ter morrido pacificamente em casa em vez de em trabalho ou em dor prolongada. O funeral foi com honras completas de cão policial, bandeira brasileira cobrindo o caixão, guarda de honra de 6 handlers com 6 cães, tiro de salva de 21 tiros, e mais de 200 pessoas comparecendo, incluindo policiais de toda a região, familiares, e pessoas aleatórias que tinham sido tocadas por história de Max ao longo dos anos. Max foi enterrado em cemitério especial para cães de serviço em área com vista bonita, e lápide dizia: Max, pastor alemão de serviço da Polícia Federal de 2015 a 2026, herói, protetor, amigo que confiou em instinto quando lógica falhou e salvou incontáveis vidas através de dedicação inabalável. Seu legado vive em cada vida tocada por serviço seu. Mas verdadeiro legado de Max não estava em palavras em pedra, estava em mudanças que tinha inspirado em protocolos de segurança que agora protegiam milhões de passageiros, estava em agentes que aprenderam a confiar mais em parceiros caninos, estava em crianças que cresceram sonhando trabalhar com cães heróis depois de ouvir história dele, estava em vidas que foram salvas direta e indiretamente por trabalho dele. E estava em Rafael, que tinha aprendido lição mais importante, que inteligência e conhecimento vêm em formas diferentes, que às vezes resposta está na frente de você latindo desesperadamente tentando te dizer algo crítico, e que confiar verdadeiramente é ouvir mesmo quando não entende imediatamente. 10 anos após caso da barriga falsa, Rafael ainda trabalhava na Polícia Federal, mas agora com um novo parceiro, pastor alemão jovem de 3 anos chamado Zeus, e toda vez que Zeus demonstrava comportamento que parecia estranho ou contraintuitivo, Rafael pensava em Max e em como quase tinha cometido erro crítico por não confiar imediatamente. E então ele confiava. Sempre. Porque Max tinha ensinado que parceiros de 4 patas às vezes sabem coisas que humanos de 2 pernas nunca vão entender, e que sabedoria está em reconhecer isso e agir de acordo.